Autoridades, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje o vlog vai ser um pouco diferente, vai ser eu falando com vocês, porque na verdade eu quero explicar o que a gente mostrou ontem. Vocês viram o vlog de ontem, onde eu fui até a região de West Palm Beach, ou a região de Palm Beach, para mostrar alguns imóveis lá para uma pessoa que quer investir aqui. E a gente mostrou um conjunto de townhouses e duas propriedades para ele, que são prédios com apartamentos, para ele comprar o prédio inteiro e alugar esses apartamentos. Então, o primeiro imóvel que a gente viu foi esse aqui que está na tela agora. Como eu falei, na verdade, esse aqui, uma pessoa tem 11 apartamentos, 11 townhouses dentro desse complexo, e ele está vendendo algumas dessas unidades. Ele já comprou na época da crise, então ele comprou com um desconto muito bom, veio mantendo essas unidades até aqui e agora veio gerando renda também, e agora ele vende essas propriedades porque ele já ganhou o que tinha que ganhar e quer passar para frente. Lógico que quem vai entrar agora tem que analisar se isso é de fato um bom negócio. Então, quais são as características desse negócio? Tem townhouse de 2 e 3 dormitórios, com valor de aluguel entre 1.200 a 1.500, dependendo do tamanho. Tem uma taxa de manutenção da associação, taxa de condomínio de $270 por mês, e tem mais um seguro também de $108 por mês, mais ou menos, $100 por mês, mais ou menos, e de IPTU mais $220 por mês. Então, o que a gente fez? A gente pegou e desenhou 3 cenários possíveis para o investidor. Um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário intermediário, e a gente viu quanto que seria a taxa de retorno num negócio como esse aqui. Então, as townhouses, elas têm ali o preço entre 150 e 160 mil, se for de 2 ou de 3 dormitórios. O que eu achei legal nesse condomínio é que está saindo uma segunda fase dele agora, onde os imóveis vão ser mais caros, vão ser a partir de $220 mil. Então, existe aí sim uma possibilidade de os apartamentos antigos terem uma pequena valorização, porque no final das contas a pessoa vai comparar o que já existe com o novo que está sendo entregue, vão utilizar a mesma infraestrutura e alguém pode se motivar a comprar alguma coisa mais barata, mas logicamente algumas pessoas preferem comprar a unidade nova recém-construída. Mas não obstante isso, existe essa possibilidade, né, de comprar o imóvel que já existente e gerar uma renda com isso. O que eu gostei ali? A localização é muito boa. Existem algumas empresas ao redor do condomínio que são grandes geradoras de demanda para pessoas que querem morar e de aluguel ali especificamente. Tem um hospital, tem supermercado, tem um monte de uma vida comercial muito boa que pode trazer fluxo de pessoas que queiram morar perto do trabalho e que queiram alugar o investimento, a unidade ali. Então, no cenário ótimo, então a gente dividiu apartamentos de 2 e 3 dormitórios e 3 cenários diferentes para cada um. No cenário pessimista, falando primeiro do apartamento de 2 dormitórios, a pessoa teria $1.250 de renda bruta, e feito todos os descontos, ela sobraria com $545 por mês de renda líquida. Isso dá uma taxa de retorno de aproximadamente 4,37% ao ano, um cap rate que a gente chama, como se fosse uma renda fixa de 4,37%. Não é um bom resultado, mas a gente está falando de um cenário pessimista, no worst case scenario, no pior cenário possível. No cenário conservador, a gente já teria um aluguel um pouquinho maior, de $1.300, sobraria para essa pessoa $660 aproximadamente por mês, o que seria o equivalente a 5,30% ao ano de retorno. Não é um retorno excelente, mas para termos de renda fixa aqui nos Estados Unidos é um retorno muito bom. Pensa o seguinte: se a pessoa deixar o dinheiro no banco, ela vai ganhar 1% ao ano, se ganhar isso. Ela investindo em imóveis, ela vai ganhar 5,30% ao ano. Então nós estamos falando de 5 vezes mais do que a taxa com menor risco, que são os títulos do governo americano. Leva isso para o Brasil. Se você investir em tesouro direto hoje, você ganha 5, 6, 7% ao ano. Se você investir em imóveis, você está ganhando menos, às vezes, do que investir em tesouro direto. Ou seja, o governo é mais seguro no Brasil e dá mais retorno que os imóveis. Aqui o imóvel não é mais seguro que o governo é sempre o mais seguro de todos, porque
No final ele pode emitir moeda para pagar a sua dívida, porém aqui a pessoa ganha 5 vezes mais, né? Estamos falando de 500 vezes o CDI, 500% do CDI que seria aí no Brasil. E no cenário otimista, para 150 mil dólares de investimento num apartamento de 2 dormitórios, a gente previu aí uma receita de 1.350 dólares por mês, que geraria uma receita líquida de 750 dólares por mês e uma taxa de retorno de 6% ao ano, um cap rate líquido de 6% ao ano. Então, os 6% no cenário otimista, ele chega a ser bastante interessante, sim. Agora, como é que é a análise dos apartamentos de 3 dormitórios? O valor é mais alto, a gente está falando de 160 mil dólares, porém eles geram uma receita mensal bruta num cenário pessimista de 1.400, uma receita líquida de 680 e uma taxa de retorno de 5,11% ao ano. Então, no cenário pessimista, ele já é uma taxa de retorno interessante, 5,8%. No cenário conservador, onde o aluguel aumentaria para 1.450, sobraria 797 dólares. E a gente teria um cap rate anual de 5,98%. E no cenário otimista, a gente está falando de 1.500 de renda bruta, 880 de renda líquida e 6,67 de cap rate. Então é uma análise que já torna o apartamento de 3 dormitórios mais interessante do que o de 2 dormitórios. Então, quando a gente compara com outro, o de 3 dormitórios acaba sendo mais eficiente. Pelo estudo que a gente fez ali na região, tem mais demanda também para apartamentos de 3 dormitórios, que é uma região de bastante família. As famílias têm filhos, precisam de mais espaço para isso aí. Então, esse foi o primeiro imóvel que a gente fez, a aquisição de townhouses individuais. O segundo imóvel que a gente viu foi um multifamily, que está aí na tela, lá em West Palm Beach. É um prédiozinho com 4 apartamentos, então a pessoa pode alugar os 4 apartamentos. E esse prédio, ele tem o valor dele... 599 mil, gera uma renda também, fizemos 3 cenários, pessimista, conservador e otimista. Num cenário pessimista, ele geraria uma renda uma renda mensal bruta de 4.800, descontado o property tax, o seguro e uma provisão para manutenção mensal. A gente está falando de uma taxa, de um resultado mensal de 3.880 dólares. Isso seria um cap rate de 7,7% ao ano, 7,8%. No cenário conservador, onde a gente aumentaria o aluguel para 5.200, ele geraria uma receita líquida de 4.260 e nós estamos falando aí de aproximadamente 8,5% ao ano. No cenário otimista, nós estamos falando de 5.600 de renda mensal, com um resultado líquido esperado de 4.640 aproximadamente e uma taxa de retorno de 9,29%. É lógico que isso são estimativas, o custo pode aumentar, pode ter mais manutenção, o aluguel pode diminuir, você pode não conseguir aquilo, você tem às vezes um tempo de reposição de um inquilino que sai, entre o outro. Nós estamos analisando, fazendo uma análise superficial aqui, com bastante detalhe, mas ainda assim superficial, e a gente sabe que em investimentos não existe garantia, né? Sempre tem um nível de risco e a gente precisa ter isso em comparação, mas não obstante isso, a gente tem que fazer essas análises para saber se o negócio é bom ou não, e ponderando esses riscos. Quais são os pontos positivos desse imóvel? Primeiro, é uma boa localização residencial, então tem bastante casas novas, a gente viu carros bons nas garagens em volta, a gente viu Porsche, a gente viu BMW nova, a gente viu Mercedes, então não é uma região pobre, é uma região assim em transição de uma classe média para uma classe um pouco superior. Os aluguéis que a gente viu na região ali estão bem em linha com esses que a gente projetou e com o que já acontece nesse imóvel, e por dentro, pelo menos, lógico que a gente precisa fazer uma inspeção, quem for comprar isso precisa fazer uma inspeção bem detalhada para saber como é que está a estrutura do prédio, porque é um prédio de 1925, mas os apartamentos foram reformados, a cozinha está nova, os banheiros estão novos, enfim, precisa entender se a infraestrutura, aquilo que a gente não vê, realmente também está em boas condições. Os pontos negativos. Aqui nos Estados Unidos, a cada 40 anos, as propriedades têm que passar por uma inspeção nova. Chama 40-year inspection. Então, a cada 40 anos precisa fazer isso. Então, 1920...
mais 40.960, 2.000 teria sido a segunda revisão, então a gente está no meio do caminho aí, já estamos em 2018, estamos no meio do caminho dessa inspeção de 40 anos, então isso precisa ser observado. Não tem uma área comercial muito próxima, está algumas quadras de distância, e pode ser que tenha um risco de uma eventual necessidade de maior manutenção, porque já é um prédio, como eu falei, de 1925, aparentemente reformado, mas ainda assim de 1925. Então é um prédio, como eu falei, com uma taxa de retorno aí que está projetando entre 7% e 9%, dependendo dos custos e do aluguel. E o terceiro imóvel que a gente viu também foi um multifamily, mas agora em Lake Worth. Esse foi muito legal, assim, é um prédio mais antigo também, de 1940, então em 1980 ele já passou pela inspeção, depois em 2010 a inspeção dele de 40 anos estava mais próxima do que a de agora. Na verdade, a de 40 anos vai chegar daqui a 2 anos, né? Já está no final, talvez tenha que fazer uma inspeção nova nesse prédio. Mas as unidades dentro também parecem estar reformadas. O piso é novo, a cozinha é velha, mas está funcionando e tal. Mas a estrutura dele está bonitinho, está pintado, está com piso, como eu falei, novo, de madeira, porém novo. Então tudo isso são fatores que elevam o padrão do prédio. Também tem 4 unidades, todos de um dormitório. O que eu não gostei é que não tem parede, né? Sala, cozinha e quarto tudo junto, mas todo lugar tem o seu público alvo, e a localização dele ela é muito boa, porque ele está a 1 quadra de uma área comercial totalmente nova, com prédios residenciais novos também, então a área desse prédio é excelente. Esse prédio está $649 mil, ele pode gerar uma renda de aluguel de 3.200 num cenário pessimista. Descontado os custos, a gente está falando de $2.150 aproximadamente de resultado mensal, o que é quase 4% ao ano de taxa de retorno, de cap rate. Num cenário conservador, o aluguel seria $4.050, nós estamos falando de uma receita líquida de $2.965 por mês, que daria um cap rate de 5,5%. Já num cenário otimista, nós estamos falando de uma receita de $4.600 por mês, com um resultado de $3.486 por mês, o que dá um cap rate de 6,45%. Então, como a gente compara com o imóvel anterior, o cap rate, a taxa de retorno dele, o aluguel vis-à-vis o investimento que vai ser feito, não é tão alto, o outro é melhor, porém, esse imóvel, por estar numa área que está em redesenvolvimento, tem um potencial de valorização maior. Por quê? Como desenvolveu já uma rua e a próxima seria a dele, alguém pode querer comprar aquela quadra ali, fazer um assemblage, que a gente chama, para levantar um prédio maior, pode ser bem interessante. E pelo zoneamento, esse prédio ainda poderia ter mais 2 unidades, ou seja, ali cabe, por exemplo, que se a pessoa quiser fazer, não sei se a altura permite, mas poderia fazer mais 2 unidades, talvez para cima. Anyway, todo investimento tem um lado positivo e negativo. O outro tem pouco potencial de valorização, mas gera um fluxo de caixa bom. Esse gera um fluxo de caixa um pouco menor, mas tem um potencial de valorização muito melhor. Tá muito próximo da quadra, tá no final do continente, tem uma ponte para ir numa ilha e ali já é a quadra, então ele está numa localização muito boa. Então o que a gente fez? A gente analisou essas 3 possibilidades de imóveis e, em falando desses últimos 2, a gente ainda estudou a possibilidade de fazer o financiamento imobiliário. No primeiro, por exemplo, se a pessoa quisesse comprar aquele primeiro imóvel lá em West Palm Beach, ele daria uma entrada de $210 mil, financiaria 389 e teria uma parcela de $2.000 por mês. Bom, ele teria uma parcela de $2.000 por mês e uma receita média líquida de aproximadamente $4.000 por mês. Então ainda sobraria um fluxo de caixa positivo. Com o valor do aluguel, ele pagaria toda a parcela desse financiamento e ainda sobraria dinheiro. No final de 30 anos, ele pagaria $363 mil de juros, porém, ele acumularia $1.870.000 em aluguel. Então dá para perceber muito claramente que o valor que ele recebe de aluguel é muito maior do que o valor que ele pagaria de juros. Então a gente está falando de ter um ganho líquido de $1.500.000 sobre um depósito inicial de $200 mil.
Então a gente está falando de uma alavancagem muito boa, uma avaliação de risco e retorno também excelente. No segundo projeto, a pessoa, para comprar aquele prédio inteiro, teria que dar um depósito. O prédio era de 649 mil, ele teria que dar uma entrada de 227, financiaria 421 e teria uma parcela de 2.200 dólares por mês, com um aluguel líquido aí de aproximadamente 3 mil dólares. Então, da mesma forma, também sobraria um fluxo de caixa positivo. No final de 30 anos, ele pagaria 393 mil dólares de juros e teria um aluguel líquido nesse período de 1.422.000. Então, isso significa que para esses projetos de multifamily você diversifica o seu risco, porque dentro de uma mesma unidade você tem vários inquilinos, se sai um, você não perde 100% da sua receita. Então, nesse sentido é melhor financiar um imóvel como esse do que a townhouse. Porque a townhouse você compra uma townhouse e financia. Se o inquilino sair, você no mês seguinte você tem que pagar o mortgage, a hipoteca. Agora, num imóvel como esse, onde você tem 4 apartamentos para alugar, você tem um mortgage de 2 mil e pouco, você pode perder metade dos seus inquilinos, que ainda assim você provavelmente consegue pagar quase que todo o seu mortgage. Então, seu risco é bem menor, você não perde toda a receita quando você tem uma pessoa saindo. E além disso, você faz um depósito de 35% do valor do imóvel e lá no final você vai receber muito mais. O próprio aluguel paga as parcelas e ainda te gera um ganho aí superior a 5 vezes o valor que você investiu. Então foram essas oportunidades que a gente foi mostrar ontem. E agora, enfim, a pessoa vai fazer os seus estudos, as suas análises para ver se segue ou se não segue. Para fazer o financiamento é bem simples, eu estou preparando uma entrevista com as pessoas que fazem financiamento para explicar melhor também, mas basicamente ela precisa da declaração de imposto de renda dela no Brasil, uma carta do contador atestando o quanto essa pessoa ganha, uma cópia do seu passaporte e uma cópia do seu visto. E dados do projeto. As pessoas querem ver o banco quer ver qual é o prédio e qual que é a relação de aluguel que ele gera hoje de receita. Então é isso, o vlog hoje completamente instrucional, foi praticamente um Real USA Connection, mas eu acho que vale a pena para dar sequência no vídeo de ontem e as pessoas entenderem quais são as oportunidades que existem aqui nos Estados Unidos. Então por hoje é isso, até mais, falou!